Meu nome é Daniele Carter. Eu tinha 31 anos, trabalhava como terapeuta ocupacional pediátrica e acabará de me tornar mãe de uma bebê prematura. O momento mais assustador da minha vida aconteceu quando meu próprio pai desligou o monitor respiratório da minha filha para que minha irmã mais nova pudesse carregar o tablet. O alarme estridente ecoou pela UTI neonatal com tanta força que, por alguns segundos, minha mente simplesmente travou. Minha filha, Ava, tinha apenas 3 semanas de vida e permanecia dentro da incubadora. O monitor continuava funcionando graças à bateria de emergência, mas o aviso de falta de energia elétrica passou a soar junto com o alarme que imediatamente chamou a atenção da equipe de enfermagem. Meu pai estava parado ao lado da parede, segurando o plugue do equipamento. Enquanto isso, o carregador do tablet da Kayla ocupava justamente a tomada hospitalar destinada aos aparelhos médicos. Pai, liga isso de volta agora. Minha própria voz parecia estranha quando saiu. Harold Bennett olhou para o cabo em sua mão e depois para mim com uma expressão de quem acreditava estar fazendo algo completamente normal. Esse aparelho tem bateria. Trabalhei 35 anos com sistemas elétricos. Sei muito bem como isso funciona. Respirei fundo e respondi sem desviar o olhar. Não é você quem decide quando um equipamento médico pode ficar desligado. Ele apontou para Kayla. A prova dela começa em 11 minutos. O tablet está quase sem bateria. Do outro lado da sala, minha irmã, de 25 anos, permanecia sentada com o tablet apoiado sobre as pernas. O símbolo de carregamento brilhava na tela. Minha filha tinha apenas 3 semanas de vida, mas, de alguma forma, minha família havia transformado a situação como se a verdadeira emergência fosse o exame da Kayla. Desliga esse tablet, falei, firme. Ela nem sequer respondeu. Apenas olhou para o nosso pai, esperando que ele resolvesse tudo por ela. Esse simples gesto confirmou aquilo que eu conhecia desde criança. Kayla tinha um problema, meu pai encontrava uma solução e minha mãe aparecia para minimizar qualquer discussão. Eu era sempre a pessoa que precisava ceder. O alarme continuava tocando. Minha mãe se aproximou e falou em tom baixo, como se a minha reação fosse o verdadeiro problema. Daniele, para de exagerar. Sua filha vai ficar bem. Olhei para ela sem acreditar no que estava ouvindo. A Ava havia nascido com apenas 29 semanas de gestação. Cada fio, cada sensor e cada monitor ao redor dela existiam porque os médicos precisavam acompanhar sua condição em tempo real. O equipamento desligado não era um respirador, mas isso não significava que pudesse ser desconectado por conveniência. Nenhum visitante tinha o direito de mexer em aparelhos médicos apenas porque precisava de uma tomada livre. Mãe, ele acabou de desligar um equipamento que está monitorando a minha filha. Ela respondeu imediatamente. E ele já vai ligar de novo. Não precisa transformar isso num drama. O problema era que meu pai continuava imóvel. O cabo ainda estava em sua mão, enquanto o tablet da Kayla seguia carregando normalmente. Foi então que a porta da UTI neonatal se abriu. Passos rápidos ecoaram pelo corredor, seguidos pela voz firme de uma profissional perguntando por que aquele monitor havia perdido a alimentação elétrica. Meu pai se virou na direção dela. Naquele instante, toda a segurança que demonstrava desapareceu do seu rosto. O que eu ainda não sabia era que o hospital havia registrado exatamente o segundo em que o monitor foi desconectado. Também não fazia ideia de que a enfermeira responsável já tinha recebido o alerta na central de monitoramento antes mesmo de entrar na sala. Eu ainda não fazia ideia de quem era a mulher que acabava de entrar na sala, muito menos que ela tinha autoridade para retirar toda a minha família da UTI neonatal. Mas o que me assustou quase tanto quanto o alarme foi a reação do meu pai. Ele não pediu desculpas. Em vez disso, começou a justificar por que a prova da Kayla era tão importante. Antes de contar quem atravessou aquela porta e por que meu pai perdeu completamente o controle da situação, aproveite para se inscrever no canal, ativar as notificações e deixar o seu like. Histórias como a minha muitas vezes são tratadas como simples desentendimentos familiares, até que a segurança de alguém depende da coragem de contar a verdade. Para entender por que meus pais estavam ao lado da incubadora da Ava naquele dia, preciso voltar 3 semanas, ao momento em que ela chegou ao mundo muito antes do esperado. Com apenas 29 semanas de gestação, Ava passou a viver em um ambiente de temperatura controlada, vozes baixas, termos médicos e equipamentos que pareciam nunca descansar.
Passei anos trabalhando com crianças e orientando pais aflitos a confiarem na observação cuidadosa dos profissionais. Mas, quando me tornei mãe da Ava, toda aquela tranquilidade profissional desapareceu. Cada boletim médico parecia decisivo. Qualquer pequena mudança na rotina me fazia pensar que talvez eu tivesse deixado escapar algo importante. Marcos lidava com esse medo de outra forma. Meu marido era engenheiro estrutural e acreditava que tudo que precisa suportar peso também precisa de limites muito bem definidos. Isso servia para prédios, para sistemas, e também para famílias. Durante praticamente todo o nosso casamento, ele viu de perto como eu sempre encontrava uma maneira de justificar o comportamento dos meus pais. Harold, meu pai, era um empreiteiro especializado em instalações elétricas já aposentado. Ele tratava toda a experiência acumulada ao longo da vida como se isso lhe desse o direito de decidir pelos outros. Minha mãe, Diane, dizia que sua missão era manter a paz na família. Só que, na prática, essa paz quase sempre significava impedir que alguém contrariasse meu pai. E havia também a Kayla. Minha irmã mais nova era inteligente, dedicada e trabalhava como analista de marketing júnior enquanto fazia um MBA online. Meus pais investiram durante anos dinheiro, tempo e atenção para garantir que ela tivesse todas as oportunidades possíveis. Cada prazo importante dela se transformava em uma prioridade para toda a família. Cada dificuldade exigia que todos deixassem seus próprios problemas de lado para ajudá-la. Eu aprendi, desde cedo, a esperar. Se a Kayla precisava de alguma coisa, meus planos eram adiados. Se meu pai tomava uma decisão, discordar era considerado falta de respeito. E, quando minha mãe pedia para eu manter a harmonia, esperava que eu esquecesse tudo que aquele conflito tinha me custado. O nascimento da Ava deveria ter mudado essas antigas regras. Mas aconteceu exatamente o contrário. Pela primeira vez em muitos anos, senti vontade de ter meus pais por perto. Queria minha mãe sentada ao meu lado quando o silêncio da UTI neonatal se tornava pesado demais. Queria que meu pai olhasse para a própria neta e finalmente percebesse que o mundo não girava mais em torno da filha que ele havia protegido de qualquer inconveniente durante 25 anos. Marcos percebeu essa esperança crescendo dentro de mim, e isso o deixou preocupado. Eles podem visitar a Ava, disse-lhe certa noite. Mas as regras do hospital não estão abertas para negociação. Naquele momento, estávamos sentados na sala de espera reservada às famílias, do lado de fora da UTI neonatal. Do outro lado da divisória de vidro, eu observava os enfermeiros caminhando de um lado para o outro entre os postos de atendimento. Eu sei. Levantei os olhos para Marcos. E não estou falando só das regras do hospital. Baixei o olhar para o crachá provisório de mãe, preso na minha roupa. Marcos nunca falava mal da minha família. Também nunca dizia que eu era fraca por querer meus pais por perto. Talvez justamente por isso fosse tão difícil ignorar o que ele dizia. Seu pai escuta um limite, na mesma hora, começa a procurar uma forma de contorná-lo. Desta vez vai ser diferente. Ele respirou fundo antes de responder. Espero sinceramente que sim. Uma enfermeira passou por nós carregando uma pasta com documentos de alta de outra família. Fiquei acompanhando seus passos até ela desaparecer no corredor. Eles são os avós da Ava, falei em voz baixa. Talvez, quando a conhecerem, alguma coisa mude. Marcos permaneceu em silêncio por alguns instantes. Depois estendeu a mão e segurou a minha. A decisão sobre quem pode visitá-la é sua. Eu vou apoiar qualquer escolha que você fizer. Mas, se alguém atrapalhar os cuidados da Ava, essa pessoa sai imediatamente. Não havia irritação em sua voz. Era apenas um limite que ele já tinha decidido que jamais permitiria que fosse ultrapassado. Hoje eu sei que deveria ter tomado a mesma decisão naquele momento. Em vez disso, incluí Harold, Diane e Kayla Bennett na lista de visitantes autorizados da Ava. Quando ela completou a 3ª semana de vida, seu estado era estável, mas ainda precisava de monitoramento constante. Eu tinha conhecimento suficiente para alimentar uma esperança cautelosa e, ao mesmo tempo, entender que estabilidade não significava que as regras médicas deixavam de ser importantes. Na manhã da visita da minha família, Marcos me avisou que encontraria a mãe dele perto da entrada da unidade antes da nossa reunião com a equipe médica. Disse que voltaria em poucos minutos. Não dei importância. Eu já conhecia Evelyn, a mãe dele, havia bastante tempo.
Meus pais também a conheciam, embora meu pai raramente demonstrasse interesse pelo trabalho de outras pessoas, a menos que acreditasse que aquilo pudesse afetá-lo de alguma maneira. Observei Marcos sair e, em seguida, conferi no celular a lista de visitantes autorizados. Abaixo dos nossos nomes apareciam mais 3. Harold Bennett, Diane Bennett, Kayla Bennett. Por um instante, pensei em remover os 3 da lista. Mas, nesse exato momento, minha mãe enviou uma mensagem dizendo que eles já tinham chegado ao hospital e estavam ansiosos para finalmente conhecer a Ava. Convenci a mim mesma de que aquela visita poderia marcar um novo começo. Poucos minutos depois, as portas de acesso controlado se abriram. Meu pai entrou primeiro. Minha mãe veio logo atrás, carregando uma bolsa cheia de objetos que ela imaginava que poderiam me ajudar durante a internação. Kayla foi a última a entrar, abraçada ao próprio tablet e verificando a porcentagem da bateria a cada poucos segundos. Meu pai lançou apenas um rápido olhar para a incubadora da Ava. Logo em seguida, voltou toda a atenção para Kayla. Quanto de bateria ainda tem aí? Perguntou. 14%. Na mesma hora, minha mãe começou a procurar tomadas pela sala. Um aperto tomou conta do meu peito. Ninguém encosta em nada aqui dentro, falei com firmeza. Se precisar carregar esse tablet, perguntem a uma enfermeira onde isso pode ser feito. Meu pai sorriu daquele jeito calmo que sempre usava quando acreditava que eu estava exagerando. Daniele, eu sei muito bem como funciona a eletricidade. Naquele momento, achei que era apenas arrogância. Eu não fazia ideia de que, menos de 30 minutos depois, aquela mesma frase faria parte de um relatório oficial do hospital. O problema com a confiança exagerada do meu pai era que ele transformava qualquer orientação simples em uma espécie de desafio pessoal. Ele só lavou as mãos depois que eu precisei lembrá-lo 2 vezes. Depois, tentou puxar uma das cadeiras dos visitantes para mais perto da incubadora da Ava. Ele só parou quando uma enfermeira explicou, com calma, que o espaço ao redor dos equipamentos precisava permanecer livre para que a equipe pudesse trabalhar. Meu pai olhou para a cadeira com irritação. Eu só queria ver minha neta. A enfermeira manteve a mesma postura tranquila. O senhor consegue vê-la perfeitamente a partir da área marcada para visitantes. Ele resmungou algo sobre hospitais terem regras para absolutamente tudo, mas acabou afastando a cadeira. Minha mãe fingiu que não ouviu. Ela abriu a bolsa que havia trazido e começou a organizar algumas coisas no pequeno balcão, um suéter limpo, alguns lanches e uma pasta com correspondências que ela achava que eu poderia precisar. Aqueles gestos tão conhecidos fizeram a visita parecer quase normal. Por alguns minutos, eu me permiti acreditar que talvez tivesse me preocupado à toa. Minha mãe ficou ao lado da Ava e levou a mão à boca. Seus olhos se encheram de lágrimas e, quando ela olhou para mim, finalmente viu o carinho que eu esperava há tanto tempo. Ela é linda, sussurrou. A tensão no meu peito diminuiu. Sim, respondi. Ela é. Meu pai começou a observar o monitor ao lado da Ava com a mesma atenção que costumava dedicar a equipamentos que ele queria analisar ou criticar. O que exatamente esse aparelho faz? Ele acompanha a respiração dela, os batimentos cardíacos e o nível de oxigênio. E ela ainda precisa de tudo isso? Sim. Mas ela parece bem. Olhei para ele antes de responder. Ela está bem justamente porque estão acompanhando tudo de perto. Meu pai fez um movimento com a cabeça, como se tivesse chegado a uma conclusão completamente diferente da minha. Atrás dele, Kayla já tinha aberto o tablet. Conferiu o horário, conectou-se à rede sem fio do hospital e começou a seguir as etapas para iniciar a prova online. Eu tentei não deixar aquele sentimento de incômodo tomar conta de mim. Ela tinha avisado que a prova estava marcada para aquela manhã. Meu pai havia insistido que ela não deveria precisar escolher entre conhecer a sobrinha e fazer o exame. Na cabeça dele, a solução mais óbvia era que todos nós ajustássemos a visita ao redor do horário dela. Quanto tempo vai durar? Minha mãe perguntou. Cerca de 90 minutos, a menos que o fiscal tenha algum problema para confirmar minha identidade. Kayla olhou ao redor. Acho que dá para fazer daqui. É silencioso o suficiente. Eu imediatamente respondi. Este ainda é o quarto da Ava. Se os enfermeiros precisarem entrar, eles vão entrar. Eu sei.
Ela fez uma pausa e acrescentou: e você não pode gravar nada. O programa da prova só grava mim. Mas você deveria confirmar isso com a enfermeira antes. Kayla soltou um suspiro de impaciência. Meu pai olhou para mim. Ela entendeu. Eu sou responsável pelo que acontece aqui. O tom dele mudou levemente. Eu conhecia aquele olhar. Era sempre assim quando eu deixava de pedir e começava a estabelecer limites. Minha mãe entrou no meio antes que a discussão aumentasse. Vamos parar com isso. Hoje deveria ser um dia para apoiar a Daniele. Mas, quando ela disse aquilo, seus olhos estavam voltados para mim. Kayla digitou seus dados de acesso no tablet. A tela ficou mais clara e, logo depois, apareceu um aviso de bateria fraca. 14%. Ela repetiu. Você carregou antes de sairmos? Meu pai respondeu. Deve não ter conectado direito. Minha mãe imediatamente começou a procurar uma tomada pelo quarto. Deve existir algum lugar onde ela possa ligar isso. Tem uma estação de carregamento para visitantes perto da sala de espera, expliquei. Kayla olhou para o relógio. Eu não posso fazer a prova lá fora. Tem gente conversando. Então remarque. Eu não posso. É a prova final. Meu pai caminhou em direção à parede. Pai. Eu só estou olhando. As tomadas ao lado da Ava são para equipamentos médicos. Eu sei. Nesse momento, uma enfermeira passou pela porta. Aproveitei para perguntar onde os visitantes poderiam carregar dispositivos pessoais com segurança. Ela apontou para a área de espera da família e confirmou que as tomadas dentro do quarto da Ava não eram destinadas ao uso dos visitantes. Obrigada, respondi. Meu pai esperou até que ela se afastasse. Então olhou para a tomada vermelha atrás do monitor. Havia uma etiqueta indicando que aquela tomada fazia parte do sistema de energia de emergência do hospital. O cabo do monitor estava conectado na entrada superior, enquanto a inferior ficava bloqueada pela disposição dos equipamentos ao redor. A bateria do tablet da Kayla caiu para 13%. Pai, nem pense nisso. Ele se aproximou do monitor e observou a tela. Tem um símbolo de bateria. Isso não significa que você pode desligar o aparelho. Significa que ele tem energia de reserva. Significa que a equipe do hospital decide como esse equipamento deve ser alimentado. Kayla levou os dedos à testa, claramente frustrada. Minha prova começa em 11 minutos. Meu pai estendeu a mão atrás do monitor. Eu dei um passo à frente. Não toque nesse cabo. Ele virou o rosto lentamente na minha direção. Eu sei o que estou fazendo. E então puxou o plugue da tomada. O aviso de perda de energia soou imediatamente. O monitor continuou funcionando, mas uma mensagem apareceu na tela enquanto o alerta era enviado para a central de monitoramento do hospital. Kayla entregou o carregador ao meu pai. Ele conectou o aparelho na tomada vermelha e pareceu satisfeito quando o símbolo de carregamento apareceu no tablet. Foi exatamente nesse momento que tudo voltou à cena que contei no início da história. O alarme tocando. Meu pai segurando o cabo do equipamento médico. Minha mãe dizendo para eu não entrar em pânico. E o tablet da Kayla consumindo energia da tomada destinada ao monitor da Ava. Então a porta se abriu. Alina Ruiz, a enfermeira-chefe da UTI neonatal, entrou primeiro. O que foi desconectado? O olhar dela passou do monitor para o cabo na mão do meu pai e depois para o carregador do tablet da Kayla. Afaste-se do equipamento, ordenou. Logo atrás dela entrou uma mulher usando um terno escuro por baixo de um jaleco branco. Um crachá prateado estava preso em destaque no peito, mas meu pai estava tão concentrado em se justificar que nem sequer percebeu quem ela era. Evelyn Carter observou a tomada vermelha, o carregador do tablet e o alerta de energia no monitor. Sua expressão permaneceu completamente séria. Alina, restaure a configuração autorizada, disse ela. Meu pai levantou o cabo do monitor. Está aqui. Eu já ia colocar de volta. Alina não tentou pegar o cabo da mão dele. Coloque sobre o balcão e se afaste. Havia algo no tom de voz dela que finalmente fez meu pai obedecer. Ela retirou o carregador da Kayla, reconectou o monitor e verificou todos os indicadores do equipamento. Outra enfermeira se juntou a ela.
Juntas, revisaram os sinais da AVA e confirmaram que o monitor havia permanecido funcionando através da bateria de emergência durante todo o tempo. Eu permaneci ao lado da incubadora, sem conseguir tirar os olhos da minha filha. Ela está bem? Alina terminou a avaliação antes de responder. Ela está estável. O monitor continuou funcionando e a central recebeu o alerta de perda de energia imediatamente. Fechei os olhos por um breve instante. O alívio veio tão rápido que minhas pernas ficaram fracas. Precisei segurar a lateral da cadeira até recuperar o equilíbrio. Atrás de mim, meu pai soltou o ar como se as palavras da enfermeira tivessem confirmado que ele estava certo. Está vendo? Não aconteceu nada. Evelyn olhou diretamente para ele. Não foi isso que ela disse. A expressão do meu pai mudou. A Alina acabou de dizer que o monitor tem bateria. Eu vi o indicador de energia reserva. Evelyn não desviou o olhar. Você também recebeu uma instrução direta da mãe da Ava para não tocar no equipamento. Ela estava em pânico. Senti a necessidade de responder. Eu não estava em pânico. Eu apenas repeti exatamente o que a enfermeira já tinha explicado. Minha mãe se aproximou de Evelyn, tentando suavizar a situação. Isso foi apenas um mal-entendido entre família. Mas Evelyn continuou olhando para o meu pai. Interferir em um equipamento médico regulamentado não é um simples mal-entendido familiar. Meu pai estreitou os olhos, tentando entender quem ela era. Evelyn? Sim, Harold. Meus pais já tinham encontrado a mãe do Marcus várias vezes. Meu pai sabia que ela era médica, mas nunca demonstrou interesse suficiente para lembrar detalhes sobre a carreira dela. Para ele, Evelyn sempre tinha sido apenas a mãe silenciosa e extremamente inteligente do Marcus, aquela pessoa que ouvia mais do que falava e nunca tentava disputar atenção. Você trabalha aqui? Ele perguntou. A resposta dela veio de forma calma. Eu sou a diretora médica do Hospital Saint-Étienne. O silêncio tomou conta do quarto. Antes que meu pai pudesse responder, Evelyn continuou. Antes disso, eu fui responsável pela direção desta UTI neonatal. E também sou a avó paterna da Ava. Kayla fechou lentamente o tablet. Minha mãe olhou para o crachá de identificação preso ao jaleco de Evelyn. Meu pai tentou recuperar a postura de autoridade. Então você entende esse equipamento melhor do que qualquer pessoa. Você sabe que ele nunca parou de funcionar. Evelyn respondeu sem hesitar. Eu sei que você desconectou um equipamento destinado a uma bebê prematura depois que a mãe dela e a equipe do hospital disseram claramente para você não tocar nele. Foi por menos de 1 minuto. A duração da ação não muda o fato de que a decisão foi errada. Meu pai apontou para mim. Danielle está cansada. Ela está fazendo isso parecer muito pior do que realmente foi. Foi nesse momento que Marcus chegou à porta. Ele tinha ouvido a última frase. Parou ao lado da mãe, olhou primeiro para o monitor, depois para o cabo do carregador da Kayla que Alina ainda segurava. O que aconteceu? Ninguém respondeu imediatamente. Então eu respondi. Meu pai desligou o monitor da Ava para que a Kayla pudesse carregar o tablet. O maxilar de Marcus ficou tenso, mas ele não levantou a voz. Alguém avaliou a Ava? Alina confirmou com a cabeça. Ela está estável. O monitor mudou automaticamente para a bateria de emergência e o alerta chegou imediatamente à central. Somente depois de ouvir aquilo Marcus voltou a olhar para o meu pai. Você precisa sair. Meu pai se virou para Evelyn, em vez de responder ao Marcus. Você vai simplesmente deixar que ele fale com a gente desse jeito? Evelyn não discutiu. Apenas caminhou até o telefone preso na parede. Vou solicitar a segurança do hospital para retirar os 3 visitantes enquanto o ocorrido é devidamente registrado. Minha mãe ficou surpresa. Os 3? Mas eu não desliguei nada. Evelyn olhou para ela. Você permaneceu no quarto enquanto um equipamento médico estava sendo interferido e tentou minimizar a situação durante uma resposta clínica. Eu só estava tentando manter todos tranquilos. Quem administra uma situação como essa é a equipe médica responsável pelo atendimento, não os familiares. Meu pai deu alguns passos em direção à porta. Isso é absurdo. Eu vou embora sozinho. Evelyn respondeu sem alterar o tom de voz.
Você vai esperar a segurança chegar. O hospital precisa registrar oficialmente a sua retirada. Meu pai parou e olhou para ela com indignação. Você não pode usar sua posição para nos punir só porque somos a família da Daniele. Eu não estou decidindo o resultado desse incidente. A voz de Evelyn permaneceu firme e controlada. Eu presenciei as condições desta sala quando o alarme foi acionado. Vou fornecer um relato dos fatos, informar minha relação com a Ava e me afastar da investigação para evitar qualquer conflito de interesse. Meu pai abriu a boca para responder, mas Ali não o interrompeu. Quem desconectou fisicamente o cabo do monitor? O silêncio tomou conta do quarto. Então meu pai respondeu. Eu fiz isso. Porque o monitor tinha bateria e minha filha precisava fazer uma prova. As palavras dele ficaram suspensas no ar depois que terminou a frase. Naquele momento, parecia que ele finalmente percebeu o que havia acabado de admitir. Ele tinha acabado de confirmar tudo diante da enfermeira-chefe da UTI, da diretora médica do hospital, do Marcos e dos seguranças que chegaram à porta. Um dos agentes pediu que ele saísse para o corredor. Minha mãe tentou segurar minha mão. Eu afastei. Daniele, por favor, ela disse. Fala para eles que foi apenas uma confusão. Olhei para ela. Você me ouviu dizendo para ele não tocar naquele equipamento. Seu pai achou que sabia o que estava fazendo. Não. Ele achou que a minha opinião não importava. Kayla se levantou da cadeira segurando o tablet contra o peito. Eu nunca pedi para ele desligar o monitor. Eu olhei para ela. Mas você entregou o carregador para ele. Eu achei que ele tinha encontrado uma tomada. A tomada que ficava exatamente atrás do monitor da Ava. A expressão dela mudou. Por alguns segundos, parecia que ela queria responder, mas nenhuma palavra saiu. A segurança acompanhou os três para fora do quarto. Enquanto a porta se fechava, minha mãe olhou para trás na minha direção. A expressão dela não era de raiva. Era de incredulidade. Como se ela não conseguisse entender por que eu tinha permitido que pessoas de fora da família aplicassem um limite que ela esperava que eu mesma retirasse. O quarto finalmente ficou em silêncio novamente. Alina permaneceu ao lado da Ava enquanto outro membro da equipe registrava as condições do equipamento. Evelyn saiu para o corredor e informou ao setor responsável do hospital que, apesar de ser testemunha, também tinha uma ligação familiar com a paciente. Marcos veio até mim. Continuei olhando para minha filha. Ela está segura, ele disse. Eu sei. Houve uma pausa. Você impediu que ele continuasse. Baixei os olhos. Não rápido o suficiente. Marcos olhou para o monitor. O alarme foi acionado imediatamente. A equipe respondeu. Ela está segura. Minha voz saiu baixa. Ele olhou para mim enquanto eu dizia para ele não fazer aquilo. Marcos não tentou justificar o comportamento do meu pai. E essa era uma das muitas razões pelas quais eu confiava nele. Ele apenas colocou a mão sobre o encosto da minha cadeira e esperou até que minha respiração voltasse ao normal. Depois que terminou a avaliação, Helena se aproximou de nós. A bateria interna do monitor continuou funcionando, explicou ela. O sistema central continuou recebendo os dados normalmente. Mesmo assim, tratamos qualquer desconexão não autorizada com muita seriedade, porque visitantes não podem decidir quais equipamentos médicos podem ou não ser removidos. Isso afetou a Ava? Ela respondeu com calma. Não temos nenhuma indicação de que tenha afetado. Aquelas palavras tiraram um peso enorme de dentro de mim. Durante alguns minutos, tudo o que consegui sentir foi alívio. Mas depois veio a raiva. Não uma raiva explosiva. A minha era mais fria, mais silenciosa. Meu pai não tinha feito aquilo porque ficou confuso ou porque não sabia o que estava fazendo. Ele sabia que havia um equipamento médico conectado à minha filha. Ele viu o símbolo da bateria de emergência. Ele ouviu a enfermeira explicar que aquelas tomadas não eram para visitantes. Mesmo assim, decidiu que o julgamento dele era mais importante. Mais tarde naquela manhã, uma representante da equipe de segurança do paciente conversou comigo. O hospital já havia preservado o registro do evento no monitor com o horário exato, assim como o histórico do alarme enviado para a central.
A documentação feita por Helena registrava a desconexão e a resposta imediata da equipe. O sistema de controle de visitantes confirmava exatamente quem havia entrado na unidade naquele momento. Evelyn também entregou seu próprio relato como testemunha e, oficialmente, se afastou de qualquer decisão relacionada a punições, restrições de acesso ou encaminhamentos externos ao hospital. Mas ninguém precisava da autoridade dela para provar o que tinha acontecido. Os próprios sistemas criados para proteger a Ava haviam registrado tudo. Meu pai havia admitido a ação com as próprias palavras. Antes de sair, a representante de segurança enviou uma declaração preliminar do incidente para minha conta hospitalar protegida. Abri o documento pelo celular. A primeira página trazia as informações básicas da Ava e do quarto onde tudo aconteceu. A segunda página pedia que eu descrevesse exatamente o que tinha visto, quais instruções haviam sido dadas e se alguém tinha tentado me pressionar para mudar meu relato. Aquela última pergunta pareceu estranha naquele momento. Até aquela noite, eu entendi por que ela estava ali. Meu pai foi a primeira pessoa a ligar. Eu vi o nome dele aparecer na tela enquanto Marcos estava sentado à minha frente na sala de espera. Você não precisa atender, ele disse. Eu sei. Mesmo assim, atendi. Meu pai não perguntou como a Ava estava. A primeira coisa que ele quis saber foi: Você falou com o investigador do hospital? Sim. E o que você disse? A verdade. Ele abaixou o tom de voz. Seja específica, Daniele. Respirei fundo. Eu disse que você desconectou o monitor depois que eu pedi para você não tocar nele. Houve uma pausa. Isso faz parecer que foi de propósito. Foi de propósito. Eu não tive intenção de machucar a Ava. Mas você teve intenção de desligar o equipamento. Essa é a diferença. Você está distorcendo minhas palavras. Não. Eu só estou finalmente usando as palavras certas. Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Então o tom dele mudou. Deixou de ser defensivo e passou a soar como uma ordem, como se ainda estivesse tentando me ensinar o que eu deveria dizer. O monitor nunca parou de funcionar. Isso é importante. Ele fez uma pausa. Você precisa deixar claro que eu reconheci o sistema de energia reserva. O hospital já sabe que o equipamento passou para a bateria de emergência. Então não existe motivo para transformar isso em um problema jurídico. Fiquei em silêncio por alguns segundos. Então é isso que está preocupando você? Estou preocupado com essa família. Ele ficou calado. Você ainda não perguntou pela Ava uma única vez. Eu sei que ela está bem. Você sabe disso porque o hospital avaliou ela. Você não sabia disso quando decidiu desligar o monitor. Meu pai soltou um suspiro impaciente. Sua irmã tinha uma prova final. Ela poderia perder um semestre inteiro. Balancei a cabeça, incrédula. E você decidiu que isso era mais importante do que seguir as regras do hospital ao redor da minha filha prematura. Era apenas um cabo de carregamento, Daniele. Pare de falar como se eu tivesse retirado o atendimento médico dela. Você interferiu em um equipamento médico. O silêncio que veio depois foi diferente. Ele esperava que o meu cansaço me deixasse mais fácil de convencer. Ele não esperava que eu fosse responder com tanta clareza. Não assine nada antes de conversarmos pessoalmente, disse ele. A ligação terminou antes que eu pudesse responder. 11 minutos depois, minha mãe ligou. Ela perguntou sobre a Ava, mas só depois de explicar que meu pai estava profundamente abalado. Ele se sente humilhado, disse ela. Ele deveria se sentir responsável. Você conhece seu pai. Quando ele acredita que pode resolver um problema, ele age rápido. Isso não é uma desculpa. Eu não estou tentando desculpá-lo. Você me disse para parar de entrar em pânico enquanto o alarme estava tocando. Eu estava tentando acalmar você. Não. Você estava tentando fazer o conflito desaparecer. Daniele, por favor. Seu pai pode ser proibido de entrar no hospital. Ele deveria ser. Minha mãe ficou em silêncio. Eu nunca tinha falado algo assim para ela antes. Ele é o avô da Ava, sussurrou. Então ele deveria ter protegido ela. Ele cometeu um erro. Não foi apenas um erro, mãe.
Ele tomou uma decisão e depois tentou defendê-la. Ela respirou fundo. O que você quer que a gente faça? Que implore. Eu quero que vocês entendam por que isso foi errado, sem esperar que eu salve vocês das consequências. Minha mãe começou a chorar baixinho. Durante a maior parte da minha vida, aquele som sempre encerrava qualquer discussão. Fazia com que eu pedisse desculpas mesmo quando era eu quem tinha sido machucada. Mas dessa vez, eu não pedi desculpas. Eu preciso desligar, falei. Depois disso, Kayla não ligou. Ela apenas enviou uma mensagem. Eu pedi para ele desligar. Poucos segundos depois, chegou outra. Eu só falei que minha bateria estava acabando. E então uma terceira. Por favor, não me coloque no relatório. Eu nunca toquei no monitor. Li aquelas mensagens 2 vezes. Ela não perguntou como a Ava estava. Não perguntou se minha filha estava bem. Apenas tentou se proteger. Coloquei o celular virado para baixo. Marcos não tinha feito nenhum comentário durante as 2 ligações. Ele esperou até eu olhar para ele. O que você faria? Perguntei. Você já sabe o que eu faria. Diga mesmo assim. Ele respondeu sem hesitar. Eu entregaria um relato completo ao hospital e retiraria o acesso deles. Fiquei em silêncio. Dos 3? Sim. Até da Kayla? Marcos assentiu. Ela viu o que ele fez, aceitou o carregador e ficou em silêncio enquanto sua mãe tentava diminuir o que aconteceu. Ela disse que não pediu para ele fazer isso. Ela não precisava pedir. Sua família passou anos aprendendo a antecipar tudo o que ela precisa. A verdade doeu porque era exatamente aquilo que, no fundo, eu já sabia. Marcos se inclinou para a frente. Mas isso não pode se transformar em mais uma decisão que alguém toma por você. Nem seu pai, nem sua mãe, nem eu. Fiquei olhando para ele sem saber o que responder. E se afastar deles fizer tudo ficar ainda pior? Marcos me encarou por alguns segundos. Pior para quem? Eu não tive uma resposta. Ele olhou para as portas de acesso restrito da UTI neonatal. A Ava não pode escolher quem entra naquele quarto, disse ele. Somos nós que precisamos escolher por ela. Naquela noite, minha declaração sobre o incidente continuou sem assinatura. Eu preenchi todas as partes com informações objetivas. Descrevi a orientação da enfermeira. Registrei o momento em que avisei meu pai para não tocar no equipamento. Expliquei onde o carregador havia sido conectado e o que minha mãe disse depois que o alarme disparou. Mas, quando cheguei ao campo da assinatura, parei. Assinar aquele documento parecia muito maior do que apenas confirmar os fatos. Parecia que eu estava assinando o fim da família que passei anos tentando manter unida. Na manhã seguinte, a equipe independente de revisão do hospital se reuniu comigo. Eles não perguntaram se eu amava meu pai. Não perguntaram se eu queria proteger minha família. Eles perguntaram apenas o que tinha acontecido. O registro do monitor mostrava o momento exato em que a energia externa foi interrompida e depois restaurada. O histórico do alarme central registrava a resposta imediata da equipe de enfermagem. O relatório da Helena confirmava que a Ava permaneceu estável e que a configuração autorizada do equipamento foi restaurada imediatamente. O controle de visitantes comprovava que meu pai, minha mãe e Kayla estavam presentes naquele momento. O relato de Evelyn descrevia o cabo desconectado, o carregador da Kayla conectado à tomada destinada ao equipamento e meu pai parado ao lado do monitor. Também estava incluída a primeira declaração do meu pai para Helena. Ele havia admitido que desconectou o monitor porque Kayla tinha uma prova. A equipe de revisão perguntou se eu havia recebido alguma comunicação da minha família depois do ocorrido. Entreguei as ligações e mensagens sem acrescentar opiniões ou interpretações. Os fatos já eram suficientes. Naquela mesma tarde, meu pai exigiu que eu encontrasse com ele no saguão principal do hospital. A segurança não permitiu que ele se aproximasse da UTI neonatal, mas a decisão definitiva sobre o acesso dele ao hospital ainda não tinha sido concluída. Eu me recusei a sair de perto da Ava. Então ele ligou. Minha mãe e Kayla estavam com ele. Eu conseguia ouvir as vozes delas ao fundo. Isso já passou dos limites, meu pai disse. O hospital ainda está analisando o caso, respondi.
porque você está colaborando com eles. Sim. Houve um silêncio curto. Você está tratando seu próprio pai como se eu fosse um criminoso. Minha resposta veio sem hesitação. Eu estou tratando você como a pessoa que desconectou o monitor da minha filha. O equipamento não parou de funcionar porque o sistema de emergência protegeu a Ava da sua decisão. Nesse momento, ouvi a voz da Kayla ao fundo. Eu perdi parte da minha prova porque a segurança tirou a gente de lá? Quase ri. Não porque aquilo fosse engraçado, mas porque aquela frase mostrava que, no fundo, nada tinha realmente mudado. Então ainda é sobre a sua prova para você. Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que você quis dizer. Minha mãe pegou o telefone. Daniele, seu pai está disposto a pedir desculpas. Meu pai disse alguma coisa ao fundo. Minha mãe afastou o telefone do ouvido por alguns segundos, e os dois começaram uma discussão abafada que durou mais do que eu esperava. Ele vai pedir desculpas? Perguntei quando ela voltou. Ele precisa de tempo. Ele já teve mais de um dia. Ele só estava tentando ajudar a Kayla. Fechei os olhos por um instante. Eu sei. E esse é exatamente o problema. A voz da minha mãe ficou mais firme. Sua irmã não é responsável pelo que seu pai fez. Ela se beneficiou da situação, viu o que estava acontecendo e não disse nada. O que você espera que a gente faça? Fiquei em silêncio por alguns segundos antes de responder. Pela primeira vez, eu esperava que vocês enxergassem a mim e a minha filha sem olhar além de nós para descobrir o que a Kayla precisava. Do outro lado da linha, ninguém falou nada. Peguei o celular e abri novamente a declaração do incidente. O campo de assinatura continuava esperando na parte inferior da tela. Então ouvi a voz do meu pai novamente. Se você assinar um documento dizendo que eu interferi de propósito em um equipamento médico, você vai destruir essa família para sempre. Olhei através do vidro em direção ao quarto da Ava. Ela estava deitada sob o monitor que ele havia tratado como se fosse apenas um objeto que poderia ser movido de lugar. Uma enfermeira ajeitava o cobertor dela e conferia os dados exibidos na tela acima da incubadora. Meu pai estava errado sobre uma coisa. Minha assinatura não destruiria aquela família. Ela apenas registraria o que já tinha acontecido. Você destruiu essa família no momento em que decidiu que o meu aviso não importava, respondi. Então encerrei a ligação. E assinei a declaração. Depois de enviar o documento, abri a autorização de visitantes da Ava. Harold Bennett. Remover. Diane Bennett. Remover. Kayla Bennett. Remover. O sistema pediu uma confirmação informando que os três perderiam acesso à unidade e que qualquer visita futura dependeria de uma nova autorização dos pais. Eu confirmei. Depois disso, retirei os três das permissões de contato de emergência que Marcos e eu havíamos criado antes do nascimento da Ava. As alterações levaram menos de um minuto. Mas a distância emocional que existia por trás daquela decisão levou 31 anos para ser construída. Depois que terminei, eu chorei. Não porque acreditava que tinha tomado a decisão errada, mas porque até as decisões certas podem trazer dor. Marcos sentou ao meu lado sem tentar transformar aquele momento em uma vitória ou em uma comemoração. Você fez o que ela precisava que você fizesse, disse ele. Eu sei. Foi a primeira vez que pronunciei aquelas palavras acreditando completamente nelas. 2 dias depois, Kayla pediu para conversar comigo em particular. Minha primeira reação foi recusar. Pouco depois, ela enviou outra mensagem. Eu mudei meu depoimento. Contei a eles o que eu vi. Eu permiti apenas uma ligação. A voz dela parecia muito menor do que naquela manhã dentro da UTI neonatal. Eu sabia qual tomada o papai estava olhando, ela disse. Eu vi o cabo do monitor. Fiquei em silêncio, esperando que ela continuasse. Eu sabia que você tinha pedido para ele não tocar. Minha pergunta veio sem hesitação. Então por que você entregou o carregador para ele? Ela demorou alguns segundos para responder. Porque eu estava com medo de reprovar. Olhei para a porta da unidade antes de responder. E a Ava? Houve uma pausa. Eu disse a mim mesma que o monitor tinha bateria.
O papai parecia tão certo do que estava fazendo. Respirei fundo. Você deixou a confiança dele virar uma desculpa para você. Sim. Foi a primeira vez que alguém da minha família me respondeu sem imediatamente tentar justificar o que tinha feito. Kayla contou à equipe de revisão que meu pai ouviu quando eu pedi para ele não tocar no equipamento, que ele mesmo retirou o cabo do monitor e que ela entregou o carregador para ele. Ela também admitiu que sabia que aquela era uma tomada destinada a equipamentos médicos e que ficou em silêncio porque queria começar a prova. Eu sinto muito, disse ela. Eu acreditava que ela realmente sentia arrependimento. Mas isso não significava que eu confiava nela novamente. Corrigir seu depoimento é importante, falei. Mas isso não devolve seu acesso à Ava. Eu entendo. Eu não sei quando vou estar pronta para conversar novamente. Eu também entendo. Quando a ligação terminou, eu não senti aquela sensação dramática de reconciliação que as histórias costumam mostrar. O que senti foi algo menor, mas muito mais importante. Pela primeira vez, eu conseguia separar duas coisas que nunca me permitiram separar dentro da minha família. Dizer a verdade era o começo da responsabilidade. Não era o fim dela. Pouco tempo depois, o hospital concluiu a investigação. O relatório final confirmou que houve uma interferência intencional em um equipamento médico regulamentado, desrespeito às orientações da equipe e dos responsáveis pela paciente, além da tentativa de utilizar uma tomada destinada ao sistema médico para carregar um dispositivo pessoal. Meu pai recebeu uma proibição permanente de entrar nas dependências do hospital sem TEM. O caso também foi encaminhado oficialmente para avaliação externa, já que envolvia uma bebê prematura recebendo cuidados monitorados. Evelyn não teve qualquer participação nessa decisão. O afastamento dela da investigação permaneceu registrado desde o primeiro dia. Mesmo assim, meu pai continuou culpando ela. Ele contou para familiares que a mãe do Marcos havia usado sua posição para destruir a vida dele. Essa versão durou apenas até que as mesmas pessoas tivessem acesso aos fatos. Meu pai havia admitido o que fez diante da equipe do hospital. O novo depoimento da Kayla confirmou o meu relato. Os registros dos equipamentos confirmavam a sequência dos acontecimentos. Não existia nenhuma conspiração escondida para ele revelar. Existia apenas uma decisão que ele não queria carregar no próprio nome. O processo legal terminou com um acordo relacionado a uma conduta imprudente, consequência do encaminhamento feito pelo hospital. Meu pai não recebeu a grande punição dramática que dizia que Evelyn queria para ele. Ele recebeu uma consequência oficial ligada ao que realmente havia feito. Mas, para ele, a maior consequência foi pessoal. Ele perdeu o acesso à Ava. Algumas semanas depois do incidente, minha mãe me enviou uma carta. Ela não pediu que eu destruísse o relatório nem que mudasse meu depoimento. Pela primeira vez, ela admitiu que havia se concentrado em tentar me acalmar porque enfrentar meu pai sempre a assustou. Ela admitiu que dizer que a Ava ficaria bem tinha sido uma forma de se proteger da realidade do que a decisão do meu pai realmente significava. O pedido de desculpas dela foi mais sincero do que qualquer coisa que ela havia dito durante toda a investigação. Li a carta 2 vezes. Depois, guardei dentro de uma gaveta. Um pedido de desculpas podia ser verdadeiro e, ainda assim, não significar que o acesso deveria ser restaurado. Kayla não entrou em contato comigo novamente depois daquela ligação. Pela primeira vez em nossas vidas, ela aceitou que um limite meu permanecesse exatamente onde eu havia colocado. Eu não sabia se aquela distância duraria para sempre. Mas eu sabia que não iria encurtá-la apenas para deixar outra pessoa mais confortável. Ava continuou avançando na UTI neonatal seguindo o próprio ritmo médico. Não houve uma mudança milagrosa depois do incidente e nenhum novo problema criado apenas para ensinar uma lição à minha família. Ela simplesmente ficou mais forte, cercada por pessoas que respeitavam as regras criadas para protegê-la. Evelyn esperou até que todo o processo independente fosse concluído antes de voltar ao quarto. Quando voltou, ela não estava usando o jaleco branco. Ela higienizou as mãos, colocou o crachá de visitante e parou na área marcada ao lado dos equipamentos da Ava. Posso me sentar aqui? Perguntou. Aquela pergunta simples me tocou mais do que qualquer discurso poderia tocar. Sim. Ela só moveu a cadeira depois que Alina confirmou que o local era seguro. Evelyn nunca mais se apresentou como diretora médica dentro do quarto da Ava. Ela não explicava os monitores a menos que eu perguntasse.
Não usava sua experiência para substituir a equipe de enfermagem e nunca tentou desafiar as decisões que Marcos e eu tomávamos. Ela estava ali apenas como a avó da Ava. Nada além disso. Nada menos que isso. A diferença era impossível de ignorar. Meu pai acreditava que ser família lhe dava o direito de passar por cima de mim. Evelyn entendia que ser família significava respeitar meus limites. Marcos e eu passamos a ser ainda mais cuidadosos com todas as decisões envolvendo a Ava. Revisamos juntos a lista de visitantes, atualizamos os contatos de emergência e concordamos que nenhum pedido de desculpas, nenhum laço familiar ou pressão externa seria mais importante do que uma atitude comprovada de segurança. Ele nunca disse que tinha me avisado sobre meus pais. Não precisava dizer. 7 semanas depois do incidente, Ava finalmente cumpriu todos os requisitos médicos para receber alta. Na última manhã dela no hospital, o quarto parecia diferente sem o medo que eu tinha associado àquele lugar. O monitor permaneceu exatamente onde deveria estar até que uma enfermeira o desconectou como parte do procedimento oficial de alta. Esse detalhe significou muito para mim. O mesmo ato físico que antes representava a sensação de que meu pai achava que podia fazer o que quisesse agora acontecia sob supervisão médica, no momento correto e pelo motivo correto. Um limite não significava proibir tudo para sempre. Significava reconhecer quem realmente tinha autoridade para decidir. Vestia a Ava com todo cuidado. O pequeno gorro de tricô que antes parecia enorme agora se encaixava perfeitamente em sua cabecinha. Marcos preparou o bebê conforto enquanto Evelyn esperava a próxima porta, nos dando espaço para sair como uma família. Um administrador do hospital entregou o envelope final com os documentos. Dentro dele estavam as cópias dos documentos de alta da Ava e a autorização de visitantes atualizada, mostrando os 3 nomes que haviam sido removidos. Fechei o envelope sem abrir as páginas novamente. Eu não precisava ler aquilo outra vez. Os alarmes, os relatórios, as ligações e todas as acusações tinham levado a uma única verdade simples. A segurança da minha filha não era algo que a minha família pudesse discutir ou decidir em conjunto. Marcos carregou a bolsa. Eu carreguei a Ava. Evelyn abriu a porta, mas esperou que eu passasse primeiro. Durante a maior parte da minha vida, eu acreditei que amar alguém significava manter a porta aberta, não importava quantas vezes aquela pessoa ultrapassasse os limites. Mas a Ava me ensinou algo diferente. O amor também pode significar escolher com cuidado quem tem permissão para entrar. Com minha filha descansando em meus braços e o pequeno gorro de tricô brilhando sob as luzes do hospital, saí do St. sabendo que, atrás de nós, dentro daquele envelope fechado, permanecia o registro de uma decisão que eu nunca mais permitiria que alguém ignorasse.